Capítulo 28. Ser ou não ser é uma pergunta, não uma cantada. Jackson me leva diretamente até a porta da minha sala de aula, onde chegamos no que imagino ser um tempo recorde, considerando que não há mais ninguém na sala, nem mesmo a professora. Tem certeza de que estamos no lugar certo? Pergunto quando entramos. Tenho. Como você sabe? Consulto o relógio na parede. A aula deve começar em menos de 3 minutos e ainda não há ninguém na sala. Talvez eu devesse dar uma olhada se a aula foi. Eles estão esperando até que eu me sente ou saia da sala, Gracie. Quando uma dessas coisas acontecer, eles vão entrar. Sentar ou... Eu o encaro com os olhos arregalados. Então você estava tirando sarro da minha cara quando estávamos no corredor. Você percebe como as pessoas o tratam? Não sou cego. E mesmo se fosse, ainda assim seria difícil não perceber. Que loucura. Ele concorda com um aceno de cabeça. É. Como assim? Se sabe o quanto isso é bizarro, por que não faz alguma coisa para dar um fim nisso? E o que posso fazer? Ele me encara com aquele sorriso torto, irritante do primeiro dia. Aquele que me dá vontade de acertar um soco nele, ou de beijá-lo. Só de pensar nisso, o meu estômago começa a rodopiar, e isso me faz dar um passo para trás. Ele não gosta do aumento da distância, pelo modo como me olha, e pelos 2 passos que ele dá em minha direção antes de prosseguir. Pedi a palavra no início do semestre e prometer a todo mundo que não vou devorá-los caso se aproximem? Tenho a impressão de que não acreditariam em mim. Pessoalmente, acho que estão mais preocupados em serem jogados na cadeia da escola do que serem devorados. O sorriso torto está de volta ao rosto dele. Você ficaria surpresa se soubesse. Bem, então você deveria prometer isso a eles. Seja legal, sabe como é, né? Mostre a todo mundo que você é inofensivo. Eu me sinto ridícula bem antes que a sobrancelha esquerda dele se erga. É isso que você pensa? Que sou inofensivo? Jackson não parece ofendido, mas sim espantado, e não posso culpá-lo por isso, porque nunca conheci alguém que fosse menos inofensivo em toda a minha vida. O simples fato de olhar para ele já transmite uma sensação de perigo. Estar perto dele me dá a sensação de estar andando em uma corda estendida a 30 metros do chão, sem rede de segurança. E querê-lo do jeito que quero? Querê-lo é como abrir uma veia só para ver o sangue escorrendo. Acho que você é tão perigoso quanto todo mundo diz. E também acho que... Ei, Jackson, essa aula precisa começar em algum momento, interrompe Mikai entrando na sala. Você vai cair fora ou vai deixar todo mundo olhando enquanto tenta conquistar esta garota? Jackson vira rapidamente a cabeça com um olhar duro e encara Mikai, que ergue os braços numa postura defensiva e recua um passo. E isso é antes que a voz de Jackson baixe uma oitava inteira ao rosnar. Vou sair quando eu quiser. Acho que é melhor você ir agora, digo a ele, mesmo que seja tão relutante em vê-lo ir embora, enquanto ele está para sair da sala. A professora precisa começar a aula. Além disso, não foi você que me disse para manter a cabeça baixa e não atrair a atenção para mim? Este era o plano antigo. O plano antigo? Eu olho para ele confusa. E quando foi que fizemos um plano novo? Ele sorri para mim. 2 noites atrás. Eu disse que não ia ser fácil. Espera aí. Sinto um peso no estômago. Você está me dizendo que a cantina, o caminho até a sala, tudo isso foi por causa de Flint? O simples ato de lembrar daquilo faz com que eu me sinta horrível. Flint? Quem é Flint? Indaga ele sem alterar o tom de voz. Jackson. Foi tudo por sua causa. Não tenho certeza se acredito nele, mas antes que possa perguntar mais alguma coisa, ele estende a mão e toca em um dos meus cachos do jeito de sempre. Esfrega os fios do cabelo entre os dedos por alguns segundos enquanto me observa com aqueles olhos tão profundos. Amo o cheiro do seu cabelo. Em seguida, ele estica o cacho antes de soltá-lo, para que ele volte ao lugar como uma mola. Você precisa ir embora, digo a ele outra vez, embora as palavras sejam muito mais ofegantes desta vez. Ele não parece ficar muito feliz, mas eu o encaro sem desviar o olhar. Leva alguns segundos, mas depois de
determinado tempo, Jackson faz um sinal positivo com a cabeça. Ele recua com um olhar contrariado, e é somente quando Jackson se afasta que percebo que meu coração está batendo feito o de um baterista de heavy metal. Me mande uma foto da sua grade de horários, pede ele, indo em direção à porta. Por quê? Para eu saber onde encontrá-la mais tarde. O rosto dele se abre num sorriso e as borboletas que sempre sinto quando ele está por perto decolam do meu estômago. Tenho aula de física agora, então não vou ficar no laboratório e não consigo voltar antes de começar a sua segunda aula. Mas eu a encontro depois, e se não puder, peço a um dos outros que a acompanhe até a sua sala. Ah, é claro, isso vai fazer com que eu me misture sem problemas, não é mesmo? Você não precisa fazer isso. Não é nenhum incômodo, Gracie. Suspiro. O que eu quero dizer é que não quero que faça isso. Só quero ir para as minhas aulas como todo mundo sozinha. Entendo mesmo, continua ele, quando o encaro com um olhar de descrença. Mas eu estava falando sério quando disse que você não está segura por aqui. Deixe que eu cuide de você, pelo menos por alguns dias, até você sacar como as coisas funcionam por aqui. Jackson, por favor, Gracie. É o por favor que me faz ceder, considerando que tenho certeza de que Jackson não é o tipo de cara que pede alguma coisa quando pode simplesmente exigir. E embora eu ache tudo isso um exagero, ele parece de fato preocupado. E se isso servir para deixá-lo mais tranquilo, acho que posso lidar com essa situação por alguns dias. Alguns dias. Tudo bem, concordo, cedendo de maneira mais graciosa que consigo. Mas só essa semana, está bem? Depois disso, eu fico sozinha. Que tal se renegociarmos no fim desta semana e, Jackson? Está bem, ele ergue as mãos. Você é quem manda, Grace. Ah, sim, isso é um monte de... Paro de falar porque ele sumiu de novo. Porque é claro que ele sumiu. Porque essa é a história das nossas vidas. Ele desaparece e eu fico a ver navios. Um dia desses ainda vira o jogo. Mas ele tem razão. Assim que Jackson vai embora, a sala se enche de alunos. Tento ficar de lado, esperando para ver onde há uma cadeira vazia, mas Mikai indica a carteira ao lado da sua, com um meneio de cabeça. Eu vou até lá, mesmo sem saber se alguém na sala costuma se sentar ali, porque é legal ter alguém com quem eu possa conversar nessa aula, especialmente porque ele está sorrindo para mim enquanto todo mundo continua a me olhar com cara feia. A professora, a senhorita McLean, entra depois que todo mundo já está sentado. Ela usa um caftan roxo longo, típico do Oriente Médio, com os cabelos revoltos presos no alto da cabeça em um coque feito às pressas que parece que vai se desmanchar a qualquer momento. Não é uma mulher jovem, mas também não é velha. Talvez tenha uns 40 e poucos anos. E está com um enorme sorriso no rosto, quando pede que todo mundo abra seus exemplares de Hamlet no ato 2. Metade da sala tem um livro físico e a outra metade está com seus notebooks ligados. Então pego o celular e começo a procurar por um arquivo que esteja em domínio público, já que deixei o meu exemplar na Califórnia. Mas eu mal termino de digitar Hamlet na barra de buscas e a senhorita McLean coloca na minha mesa um exemplar com as orelhas das páginas dobradas. Olá, Grace, murmura ela em voz baixa. Você pode usar um dos meus até encontrar seu próprio livro na internet. E como parece ser mais tímida, apesar da sua associação com o aluno mais notório de Catmere, não vou pedir que se levante para apresentá-la à sala, mas saiba que você é bem-vindo aqui, e se precisar de alguma coisa, pode vir até meu escritório. Os horários estão ao lado da porta. Obrigada. Baixo a cabeça quando sinto o meu rosto ficar quente. Agradeço mesmo. Não se preocupe. Ela aperta o meu ombro de maneira reconfortante enquanto volta para a frente da sala. Estamos empolgados por contar com você aqui. Mikai chega mais perto quando eu pego o livro e diz: Ato 2, Cena 2. Obrigada. Eu forço a palavra com os lábios, bem quando a senhorita McLean bate palmas. Em seguida, num estilo bem canastrão, ela abre os braços e faz uma declaração perfeita dos pentâmeros iâmbicos. É certo
que ouvistes algo sobre a transformação de Hamlet, assim a chamo, que o exterior dele e o seu íntimo não mais são agora os mesmos. Passamos o resto da aula discutindo a mudança de Hamlet de um príncipe perfeito para um camarada totalmente deprimente, com a senhorita Maclean fazendo seu dramalhão diante da sala e Micai sussurrando comentários irônicos a cada 2 minutos. A coisa toda fica mais divertida. Micai parece ser um daqueles caras que intimidam, mas é muito mais tranquilo do que Jackson, e também é muito engraçado. É agradável estar com ele, e eu percebo que gosto da aula bem mais do que esperava, especialmente considerando que eu já li a peça uma vez este ano. Na verdade, gosto tanto da aula que fico um pouco decepcionada quando o sinal toca, até lembrar que minha próxima aula é a de artes. É a minha matéria preferida desde o jardim de infância e estou animada para saber como as coisas vão ser aqui. Mas isso significa ir até o estúdio de artes, que por sua vez significa passar no meu quarto, onde posso vestir pelo menos mais 2 camadas de roupas para me proteger do frio. A caminhada até o estúdio leva somente 10 minutos, então eu não preciso colocar todas as roupas que usei das 2 últimas vezes que saí no castelo. Mas preciso de um blusão grosso e um sobretudo, somados a um par de luvas e uma touca, se não quiser perder alguns dedos do pé para o frio. E definitivamente não quero. Só espero que dê tempo de chegar até meu quarto e de lá até o estúdio de artes antes que o sinal da próxima aula toque. Em todo caso, acelero um pouco o passo na esperança de chegar à escadaria principal antes das massas. Ei, que pressa é essa, novata? Olho para Flint com um sorriso quando ele chega junto à minha esquerda. Eu tenho um nome, sabia? Ah, é verdade. Ele finge que está pensando. Qual é mesmo? Larga do meu pé. Às vezes dá vontade de ser engolida pela terra aqui. Esse é um nome interessante. E quanto a esse papo de engolir, é melhor evitar dizer essas coisas por aqui. E por que você diz isso, hein? Ergo uma sobrancelha enquanto avançamos pelos corredores. A diferença do que aconteceu antes com Jackson, toda aquela situação em que as pessoas abriam caminho nos corredores não está acontecendo. Inclusive, atravessar a escola com Flint é parecido com um velho jogo de videogame que meu pai gostava, em que é preciso levar uma rã de um lado da rua ao outro, antes que um dos 8 milhões de carros que estão cruzando a estrada a esmague no asfalto. Em outras palavras, é um corredor típico de uma escola de ensino médio. Consigo sentir que relaxo um pouco mais a cada vez que evito trombar com alguém. Você vai mesmo fingir que não sabe? Que não sei o quê? Flint me observa e em seguida balança a cabeça quando eu o encaro, com as sobrancelhas erguidas numa expressão que não pode ser outra além de o que você tem na cabeça. Deixa pra lá. Algo na fala dele me causa uma sensação incômoda. É a mesma que eu senti ontem quando vi Jackson e Leah fora da escola e sem casaco. A mesma coisa que senti quando Flint caiu daquela árvore e saiu andando com apenas alguns hematomas. A mesma coisa que senti quando Leah estava entoando um cântico naquela língua estranha na biblioteca. Mesmo que não fizesse ideia do que eu estava falando quando mencionei várias das línguas indígenas do Alasca. Eu não sou boba, sabia? Sei que tem alguma coisa muito estranha aqui, mesmo sem noção exata do que é. É a primeira vez que reconheço as minhas suspeitas, até para mim mesma. E é ótimo poder dar voz a tudo isso em vez de deixar que os pensamentos fiquem borbulhando sobre a superfície. Sabe? De repente, Flint está bem diante do meu rosto, com todo aquele corpanzil a poucos centímetros do meu. Sabe mesmo? Não recuo, apesar da aflição súbita na voz dele. Sei sim. Vai me dizer o que é? Leva 1 minuto, mas quando ele volta a falar, o desespero desapareceu da sua voz. Assim como todo o restante, exceto o toque arrastado e brincalhão, que é parte dele, tanto quanto os olhos cor de âmbar e os músculos. É como se o aviso nunca tivesse acontecido, mesmo antes que ele diga. E qual vai ser a graça se eu te contar? Você tem uma definição bem esquisita do que significa se divertir. Você não faz a menor ideia.
E então, o que você está aprontando? Pergunta ele, agitando as sobrancelhas. Eu o encaro. Você consegue terminar alguma conversa sem começar outra? Nunca, faz parte do meu show. Ah, sim, continue dizendo isso. Quem sabe as pessoas começam a acreditar. Deixa comigo. Ele me acompanha por mais alguns metros, saltitando alegremente ao som de uma música que está apenas em sua cabeça. Aonde você vai? As salas de aula ficam para o outro lado. Tenho que ir até meu quarto pegar umas roupas mais quentes. Minha próxima aula é a de artes e vou congelar se tiver que andar na neve vestida desse jeito. Espera aí, diz ele, parando de andar. Ninguém te falou sobre os túneis? Que túneis? Está me zoando de novo? Eu o encaro desconfiada. Não, juro que não. Há uma galeria enorme de túneis que passam por baixo da escola e vão até os prédios externos. Está falando sério? Nós estamos no Alasca. Como foi que conseguiram cavar túneis no chão congelado? Não sei. Não se escava o chão congelado? Além disso, o verão também chega aqui. Ele me encara com a expressão mais sincera do seu repertório, típica de um escoteiro. É sério, os túneis existem. Não acredito que o onipotente Jackson Vega se esqueceu de contar isso a você. Está, está falando sério? Jura que vai começar a falar de Jackson justo agora? É claro que não. Mas não esqueça que fui eu quem te falou sobre os túneis e impediu que as partes importantes da sua anatomia congelassem. Ele poderia ter te contado e te poupado de enfrentar esse inverno muito, muito cruel. Estamos no outono, rebato revirando os olhos. É sério que a conversa vai ser sempre assim toda vez que falarmos sobre Jackson? Ele ergue as mãos fingindo inocência. Por mim, a gente nunca precisaria tocar no nome dele. É engraçado ouvir isso de alguém que vive falando dele. É porque estou preocupado com você, juro. Ele levanta as mãos ao peito. Jackson é um cara complicado, Gracie. Seria melhor ficar longe dele. Sabe o que eu acho engraçado? Ele diz exatamente a mesma coisa sobre você. Ah, sim. E quem disse que você deve dar ouvidos a ele? Flint faz uma cara de nojo. E quem disse que devo dar ouvidos a você? Percebe meu dilema? Digo com expressão de quem não está muito satisfeita com a situação. Ah, veja, até que a novata tem garras. Estou gostando de ver. Revira os olhos. Você é esquisito. Aposto que sabe disso, hein? Se eu sei. Nasci assim, baby. Não consigo evitar uma risada quando ele faz uma careta ridícula para mim, envesgando os olhos e mostrando a língua. E então, vai me mostrar esses túneis ainda este ano ou vou ter que fazer a minha imitação de abominável Mulher das Neves? Ah, os túneis. Estou indo para lá, inclusive. Vamos. Ele pega na minha mão e faz uma curva abrupta para a esquerda, puxando-me por um corredor estreito, que eu acho que nem chegaria a notar se não tivesse me arrastado para lá. O corredor é longo, serpenteante e vai descendo num declive tão suave que leva 1 minuto para perceber que é de fato uma descida. Flint segura na minha mão com força, enquanto passamos por 2 ou 3 alunos vindo da direção contrária. O corredor é tão estreito que nós 4 precisamos apoiar as costas na parede para não trombarmos uns nos outros à medida que passamos. Falta muito para chegar? Pergunto quando voltamos a caminhar normalmente, ou pelo menos tão normalmente quanto possível, conforme o teto começa a ficar mais baixo também. Se as coisas continuarem desse jeito, logo vamos ter que engatinhar pelos túneis, como faziam as pessoas que entraram nas pirâmides. Mais 1 minuto até a entrada do túnel e depois mais uns 5 até o estúdio de artes. Ah, legal. Pego meu celular para verificar quanto tempo falta até a aula começar. 7 minutos. E vejo que Jackson me mandou 2 mensagens de texto. A primeira é só uma linha cheia de pontos de interrogação, que eu presumo ser um lembrete sobre a grade de horários. E a segunda é o começo de uma piada. Jackson. O que o pirata disse quando fez 80 anos? Ah, Jesus amado, criei um monstro e estou adorando. Respondo com um emoji dando risada, junto a uma linha cheia de pontos de interrogação.
Mando também uma cópia da minha grade de horários. Não porque ele pediu, mas porque quero ver se ele vai cumprir com o que prometeu e vir me encontrar de novo. Quando vejo o sinal de que as mensagens forem entregues, guardo de novo o celular no bolso e tento me convencer de que tanto faz se ele apareceu ou não. Mas trata-se de uma mentira e sei bem disso. A luz vai ficando cada vez mais fraca conforme avançamos pelo corredor. E se eu estivesse aqui com qualquer outra pessoa que não fosse Flint, ou Jackson, ou Macy, já estaria ficando nervosa. Não porque acho que há alguma coisa errada, necessariamente, mas porque não consigo parar de me perguntar. Se a passarela de acesso já é assustadora desse jeito, como serão os túneis em si? Bem, agora é a hora da verdade, anuncia Flint por fim, quando chegamos a uma velha porta de madeira. Ela é protegida por um teclado eletrônico que faz as minhas sobrancelhas se erguerem até o topo da testa. Nunca vi nada em minha vida que parecesse tão deslocado quanto aquele teclado no meio de um corredor embolorado e empoeirado, com uma porta que parece ter pelo menos 100 anos. Ele tecla um código de 5 dígitos com tanta rapidez que eu não consigo identificar nenhum dos números além dos 3 primeiros. Leva um segundo, mas uma luz verde se acende sobre a porta ao mesmo tempo que a fechadura abre. Flint me olha por cima do ombro enquanto se prepara para abrir a porta. Preparada? É claro. Outra rápida olhada no meu celular diz que é melhor acelerarmos o passo ou vamos nos atrasar. Flint segura a porta para eu passar e dou um sorriso para agradecer. Mas assim que passo pela batente, uma voz no fundo da minha cabeça começa a berrar, dizendo para não ir em frente, dizendo para eu correr, dizendo que devo dar meia volta e sair correndo desses túneis e jamais olhar para trás. Mas Flint está esperando que eu vá em frente. Além disso, se eu ficar aqui parada, vou me atrasar muito para a aula de artes, e definitivamente não é a primeira impressão que quero causar no professor da minha matéria favorita. Além disso, estou com Flint, o cara que pulou do alto de uma árvore e recebeu a maior parte do impacto de uma queda muito feia, só para me salvar. É ridículo pensar que tenho que fugir logo dele, independente do que Jackson diga. E é por isso que devolvo para o seu devido lugar todos os pressentimentos novos e bizarros que surgem de repente, e passo pela porta.